E aí galera, tudo bem? Precisei me ausentar por um tempo. Eu vou tentar retomar aqui as atividades do canal. Já coloquei até um vídeo nessa semana e vou tentar manter uma frequência maior de postagens no canal, trazendo esses tradicionais reacts que eu vinha trazendo um tempo atrás, trazer uns outros vídeos também em formato de documentário, de histórias, sobre. Vai sair, que deveria ter saído ano passado, meio tarde, mas vai sair um outro vídeo, talvez na semana que vem, tá? E vamos lá, vamos dar sequência. É muito bom estar de volta, espero que vocês gostem da retomada dos trabalhos aqui do canal. E nesse meio período, inclusive, eu acabei descobrindo um jogo que na ocasião em que foi lançado dividiu muito a galera. E eu vou trazer aqui com vocês aqui um vídeo que fala sobre esse jogo que, olha, sensacional, cara. E claro, se tratando do seu criador, né? Estou me referindo a Death Stranding. Cara, que jogo sensacional que o nosso camarada Hideo Kojima conseguiu trazer aqui pra gente. Na ocasião era um estúdio independente ainda, que é a Kojima Productions, agora de forma independente, fora da Konami, conseguiu trazer um jogo sensacional. E vamos aqui ver, através do canal Ben das Ideias, bom nome. Ele traz o vídeo As Conexões de Death Stranding. Vamos lá, vamos ver o que esse cara traz sobre este maravilhoso jogo de Hideo Kojima. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Voz original de Norman Once there was Reedus. an explosion, a bang which set a planet O próprio spinning in Norman that Reedus space. também. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. Eu joguei dublado, então And then came the next explosion. à primeira vista parece bizarro, né? Mas vamos lá. 2015. 2015 foi um ano agitado para os Olha fãs lá. de Metal Gear e do The Hideo Phantom Kojima, tanto por motivos bons quanto ruins. Por um lado, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain estava finalmente sendo lançado, uma Mas- obra-prima que arrisca trazer o Big Boss para um mundo aberto, e o resultado foi simplesmente primoroso. Calma aí. E aí vai começar a minha divergência. O jogo realmente ele tinha muito potencial para ser algo inacreditável, mas assim, a própria Konami cagou no próprio jogo na época do lançamento por conta de muitas crises que tinha, com muitos embates com o Hideo Kojima. Era dito que, lógico, alguns anos depois do lançamento do The Phantom Pain, que o jogo ele seria muito maior do que acabou sendo, né? De repente eu trago um vídeo sobre isso, mas é uma pena porque é um jogo incrível mesmo e infelizmente a Konami o sabotou, né? No entanto, não eram só notícias boas que rodeavam o Kojima, muito pelo contrário, 2015 marcou o fim da relação entre o Kojima e a Konami, resultado de um conflito de interesse com a empresa querendo focar cada vez mais em jogos mobile e maximizar seus lucros. Por consequência, Silent Hills, um dos projetos que o Kojima estava Nenhum trabalhando em problema parceria nisso. com Guillermo Del Toro e o Norman Reedus, foi cancelado. Metal Gear Solid 5 teve conteúdo cortado como sacrifício para ser lançado dentro do prazo, e o próprio Hideo Kojima teve seu contrato encerrado e saiu da Konami em dezembro de 2015. O Kojima achava que tinha perdido tudo, ele não tinha mais sua empresa, sua equipe, não tinha mais o direito de usar a franquia que ele mesmo criou, não tinha nem mesmo os equipamentos e computadores para criar os jogos novos. Mas a longo prazo, o Kojima percebeu que na verdade ele não tinha perdido nada. Ele tinha um legado atemporal na indústria de games, uma base de fãs fiéis. Ele tinha paixão e vontade de continuar criando jogos Sim. e contando novas histórias. E o mais importante de tudo, ao longo desses anos todos, ele tinha conexões. Desde conexões comerciais com as empresas e até mesmo amizades que ele fez no decorrer do caminho. Pessoas essas que estavam dispostas a estender a mão para ele. E curiosamente, essas conexões seriam a chave, o conceito principal que daria vida ao seu novo jogo. Essa é a história da criação de Death Stranding. Cara, esse jogo, na boa, eu fiz algo que eu não costumo fazer com muitos jogos, que é finalizar o jogo
e imediatamente já iniciar uma nova campanha. Reiniciar tudo, sabe? Jogar com uma nova perspectiva depois de conhecer o mundo, e a experiência é muito diferente. É até melhor, porque você já sabe com o que vai lidar. E nossa, cara, eu simplesmente adorei esse jogo. Making off do Death Stranding, vamos ver. Algo que era nítido desde o princípio era que o Kojima definitivamente não queria fazer só mais um jogo. Ele queria inovar, trazer algo diferente. Isso não é novidade na história do Hideo Kojima, né? Ele sempre quer inovar, isso é incrível, cara, pra indústria. Uma indústria que está tão saturada com tantos jogos iguais uns aos outros, sabe? É muito bom, cara, quando você recebe uma coisa diferente. Passar, né? uma mensagem. Boa. No documentário Connecting Worlds, ele explica justamente qual era a visão que ele tinha para esse projeto. Um dos princípios mais importantes de Death Stranding é o conceito de bastão e corda, que o Kojima extraiu das obras do romancista Kobo Abe. Essa citação já é colocada no início do jogo. Basicamente, o bastão é uma ferramenta que a humanidade utiliza para afastar pessoas, afinal, isso pode ser usado como uma arma. Sim. Porém a corda representava uma ferramenta para aproximar, unir as pessoas. Que no jogo dá para usar como arma também. O Kojima fala sobre a indústria de jogos, principalmente nessa era multiplayer, onde muitos dos jogos atuais são sobre uma pessoa guerrear contra outra, ou quando as duas pessoas se juntam para matar outro inimigo. Mas ele queria que Death Stranding fosse o completo oposto, um jogo sobre conectar as pessoas, um jogo onde o papel do protagonista é literalmente ajudar o próximo. E o que foi Metal Gear no início da sua concepção? Que fugiu muito do que era naquela indústria naquela época, né? Estamos falando aqui de anos 80, indo para anos 90. O jogo do Metal Gear para MSX, aquele primeirão, sai em 1987. Ele não é um jogo de tiroteio, de trocação de tiro, até porque na época os gráficos não permitiam, né? Mas era um jogo de espionagem, de você passar despercebido dentro de uma fortaleza cheia de militares como inimigos mesmo do Snake. E mais uma vez, anos depois, Kojima chega com a ideia muito diferente, como o rapaz aqui do Bem das Ideias falou, que era um jogo totalmente oposto, cara, do que poxa, você tem vários jogos de tiro de primeira pessoa, de terceira pessoa, um multiplayer bem frenético e tal. Basicamente você trocar tiro com as pessoas. E chega aqui um Death Stranding, é um multiplayer que concilia com o modo história do jogo. E cara, olha que a concepção dele. O cara é simplesmente, mais uma vez, como aconteceu naquela época do lançamento do Metal Gear, mais uma vez à frente do seu tempo, cara, lançando um jogo como Death Stranding. E não dá nem pra explicar o que é Death Stranding, qual foi a proposta do Hideo Kojima. Você tem que de fato conhecer o jogo, mas assim, você pegar um jogo e você entender como eu entendi na ocasião quando eu joguei. A primeira vez que eu joguei, eu não gostei, não me desceu a ideia, aí eu larguei. Aí depois de um tempo, vou dar mais uma chance. Cara, o jogo é lindo, a história é foda, os personagens. Dei mais uma chance e, cara, se tornou um dos melhores jogos que eu já joguei. E é até estranho você explicar isso para as pessoas que estão acostumadas com tantos jogos genéricos uns dos outros, cara. E, cara, o importante aqui para você entender a proposta do Death Stranding é você ter a mente aberta, primeiro momento. É primoroso você ter uma mente aberta para receber uma novidade. Tá, vamos ver o que esse mundo tem a me oferecer. Uma história foda, digno de roteiro de Hollywood, se bem que Hollywood ultimamente, né? Uma história digna de filme, personagens com profundidade, muito bem explorados, muito bem explicadas, muito bem apresentados. Cara, o jogo é bonito, a gameplay é muito satisfatória. Então, cara, é você entender que você no primeiro momento você vai estar lidando com um jogo diferente do que costuma sair, e você entender que para você entender tudo aquilo que está sendo passado para você através desse jogo que o Hideo Kojima queria passar para você, você tem que ter a mente aberta e ter paciência. Você precisa ler bastante, você precisa andar bastante, você precisa construir coisas. Às vezes nem precisa construir porque o multiplayer permite que você usufrua de outras estruturas feitas por outros jogadores. Então, cara, você aceitar
que este jogo não é como qualquer outro. É um jogo do Hideo Kojima, a Hideo Kojima Game. Então você tem que esperar algo, eu não vou dizer foda, porque isso depende de gosto, mas é algo diferente do que vem saindo. E olha o que aconteceu. Cara, o jogo, incrível. Você tem que se permitir experimentar esse jogo. É só isso que eu digo. Você não vai conseguir assimilar ele por completo na primeira hora de jogo. Você tem um mapa inteiro só de introdução, só de sabe, tutorial, sabe? Aí no segundo mapa é que o jogo, sabe, você tem que, é isso, cara, você tem que se permitir experimentar um jogo como um Death Stranding. Isso faz bem pra você vai ver o quão satisfatório é um jogo como Death Stranding. E é uma pena que só tenha um Death Stranding, eu digo na sua concepção. Tem 2 já agora que eu ainda vou jogar quando sair para PC, esperar que a minha máquina aguente. Mas assim, é você se permitir experimentar uma experiência nova e sair dos genéricos, cara. Porra. Enfim, minha opinião. Unir uma sociedade quebrada, um jogo focado em single player, mas que traria elementos online não com um viés competitivo, mas sim com o propósito do jogador ajudar outra pessoa que ele nem sequer vê. Ele explica que isso era algo que vinha desde Metal Gear. Quando criança, o Kojima ouvia história de seus pais sobre a guerra, já que eles viram isso acontecer de perto, os relatos, os desastres que aconteciam por causa dela, e ele não gostava nem um pouco do impacto que isso trazia para a humanidade. E é por isso que no Metal Gear ele trazia temas antinucleares. A base do gameplay era ser um jogo de stealth, onde a ideia é mais sobre evitar combate do que procurar combate. Ele entende o porquê dessas guerras acontecerem, não é à toa que seus jogos também trazem combate, também tem armas e tudo mais, mas ele não queria tratar a guerra e o combate como sinônimo de heroísmo. Meu irmão, né, tá passando aí a imagem, primeira vez que eu joguei Death Stranding, eu cheguei nessa fase aí de ser transportado para um cenário de guerra, eu, cara, que porra é essa, mano? E é tiroteio, rolando solto, cara. Enfim, eu vou explicar isso num jogo que você, no primeiro momento, você acha que que você só está no mundo pós-apocalíptico, tentando fazer entregas de suprimentos para as pessoas, e de repente você é transportado para um campo de guerra. Enfim. E Death Stranding era um reflexo ainda maior dessa visão de mundo que ele tinha. Só que tinha um porém. De nada adianta você ter uma ideia revolucionária, um conceito para um jogo ambicioso, querer passar uma mensagem, se você não tem uma equipe, um estúdio para tirar essa ideia do papel, não é mesmo? E aqui começa a jornada de Kojima para reconstruir seu novo estúdio de forma independente. A Kojima Productions 2.0, se é que eu posso chamar assim, nasceu com apenas 4 funcionários, sendo o próprio Kojima um deles, em uma Kojima Productions já existia dentro da Konami como uma subdivisão, mas agora é de forma independente esse estúdio. Sala minúscula, sem qualquer estrutura, equipamentos, nada. Naturalmente, uma das pessoas que ingressaram com Kojima nessa jornada foi o seu fiel companheiro Yoji Shinkawa, o lendário artista que era o braço direito do Kojima desde a época do Police Notes, e que foi crucial para a construção da identidade visual de Metal Gear. De início, eles tinham que se virar com o pouco que tinham, então eles focaram na parte conceitual e no planejamento do Death Stranding, fazendo concept arts, elaborando conceitos da história e, ao mesmo tempo, traçando um plano para Kojima Productions na construção da empresa. E aqui começam as dificuldades. Ao tentar estabelecer a Kojima Productions, o Hideo tentou pegar empréstimos nos bancos, mas a grande maioria negava. Eles diziam que mesmo Kojima sendo uma pessoa renomada, ele estava começando aquilo do zero e não tinha nenhum resultado para apresentar, ou seja, não tinha como ele comprovar que poderia pagar por esses empréstimos. Mas a sorte dele é que teve um funcionário de um dos maiores bancos do Japão que reconheceu o Kojima e era fã do trabalho dele. Isso foi a ponte para ajudar o Kojima a conseguir o empréstimo bancário e dar os primeiros passos na sua empresa. Cara. É claro que isso ainda não seria o suficiente, afinal Death Stranding tinha alma de jogo indie, mas escopo de AAA, e para conseguir tirar isso do papel, eles precisariam de investidores, uma publisher que pudesse apoiar o seu projeto. E a escolhida foi a Sony. Em 16 de dezembro de 2015, o Kojima não só anunciou que tinha aberto seu estúdio novo independente, como a própria PlayStation também soltou um vídeo confirmando a parceria com Kojima em um novo jogo exclusivo de PlayStation 4. A Sony confiou tanto no Kojima que decidiu apostar nele e dar todo o suporte necessário, sem sequer precisar saber o que ele estava fazendo. De início, a família do Kojima não aprovava essa nova empreitada. Ele já estava completamente vendido para a ideia de fazer o Death Stranding, seu novo jogo de mundo aberto, mas aos olhos das outras pessoas, aquilo parecia loucura.
Tanto que o Kojima disse que no início ele não contou para sua mãe sobre o Death Stranding e aquilo que ele estava trabalhando para não preocupá-la. E ele só iria contar tudo pra ela quando tivesse bem resolvido. O que infelizmente não aconteceu, porque a mãe dele, infelizmente, faleceu nesse processo. E o Kojima se arrependeu muito de não ter falado isso pra ela, afinal, anos e anos antes, quando ele era apenas um jovem querendo ingressar no recente mercado de games, a mãe dele foi a única que o apoiou. Mas não para por aí, o Kojima também não queria que as famílias dos outros membros da empresa ficassem preocupadas. Por isso, ele queria estabelecer o escritório da empresa em um lugar confortável e bem localizado, para que isso fosse um sinal de confiança e as esposas de alguns funcionários de lá, por exemplo, se sentissem seguras quanto à posição deles. A Kojima Productions estava estabelecida e tomando forma aos poucos, em passos lentos. Eles já tinham uma publisher que era a PlayStation, mas faltava mais uma coisa. Para construir o jogo, eles precisavam de uma engine. Dito isso, em janeiro de 2016, o Kojima e o Mark Cerny, sim, o arquiteto do PlayStation 4, que inclusive eu falo bastante sobre ele no meu vídeo do legado do PS4, iniciaram juntos uma saga de viajar pelo mundo conhecendo os estúdios da PlayStation em busca de uma engine perfeita. E dentre elas, a que mais brilhou os olhos do Kojima foi a 10ª engine, o motor gráfico da Guerrilla Games, que eles estavam usando na época para criar o Horizon Zero Dawn. Além da engine por si só ser uma tecnologia outro jogão, hein? Outro jogo bom. Eu ainda acho inferior ao Death Stranding, mas porra, Horizon é muito bom, cara. Fascinante, segundo as palavras do Kojima, ideal para criar jogos de mundo aberto, teve também um outro fator que deixou o Kojima muito honrado e emocionado. O Herman Hulst, um dos cabeças da Guerrilla na época, entregou em mãos ao Kojima uma caixa de madeira com um pendrive dentro que incluía todo o código fonte da 10ª engine, para o Kojima usar como bem entender, sem contrato ou nada do tipo ainda. Foi um gesto de pura humildade da Guerrilla Games. Existia alguém precisando de ajuda, de algo que eles tinham e podiam oferecer, e assim eles fizeram. Voltando pro Death Stranding, quando o Kojima tentou explicar o conceito do jogo para sua equipe pela primeira vez, ele teve um vislumbre do que esse jogo iria enfrentar lá na frente. Já que ele sofreu muita resistência, os membros da equipe não estavam comprando a ideia. Eles se questionavam onde estava o combate, a ação, e o Kojima falava: não, isso aqui é outra parada, esse jogo é sobre outra proposta, é um jogo de entregas, um jogo de contemplação. Pior que tem ação no jogo, pior que tem ação... Eu acho que tem ação suficiente para um jogo. É um jogo sim que você joga assim de forma relaxada no sofá. Eu, por exemplo, eu costumo jogar meio deitado, sabe? E fico assim. É um jogo de contemplação, como ele está dizendo aqui, mas ele tem ação, tem momentos de ação sim. É porque as pessoas se acostumaram com um negócio já de imediato na tua cara, assim, de coisa como esses jogos de tiro em primeira pessoa. Mas sim, Death Stranding tem isso, apesar de não ser vendido dessa forma. E eles falavam, mas ninguém quer isso. E aqui a gente percebe como o Kojima... Como também não queriam um jogo de espionagem na década de 80, com o lançamento do Metal Gear. Pois é. Kojima estava em uma posição delicada. Ele queria perseguir o desejo de criar a arte dele, Essa fazer é um jogo ousado, que por fase. si só já era algo arriscado, e ao mesmo tempo, por ser uma empresa independente agora, aqui literalmente tinham pessoas cujos seus empregos dependiam totalmente das ideias do Kojima darem certo. Isso é complicado, cara. 2016. Trilha sonora do Mad Max. O cara é foda. Tem muita gente que fala, o Hideo Kojima é isso tudo, porra, que o cara já provou isso 2 vezes. E não é fácil no meio da indústria dos games, cara. O cara é foda. Aí. Não é à toa, cara. Hello everyone. I'm back. Ei! Aprendeu a falar inglês, Eu né? nunca me canso de falar o quão incrível foi a E3 de 2016, principalmente a conferência da Sony, onde tivemos o anúncio lendário do God of War 2018, Spider-Man, o retorno de Resident Evil com Reset,
e de quebra o Kojima subiu no palco e anunciou seu primeiro jogo no seu estúdio independente. Eu queria muito poder passar esse trailer aqui com áudio, mas o YouTube vai dar copyright por causa vai da dar. música. No meu também, mas caralho. um fato interessante é que esse trailer aqui estava rodando em tempo real e ainda não era na 10ª E ninguém entendia, cara. Importante frisar isso aqui, eles usaram uma engine provisória para fazer esse trailer, até porque nesse período aqui o jogo mal estava em produção direito ainda, mas ainda assim eles fizeram questão de construir o trailer sozinhos na própria Kojima Productions, botar isso para rodar em tempo real no hardware para mostrar para o público que eles eram capazes. E ainda em 2016 tivemos outro teaser do Death Stranding no final do ano, aqui sim já rodando na 10ª engine e confirmando a presença do Guillermo del Toro e do Mads Mikkelsen no jogo. Caraca, eu lembro. Isso aqui foi uma loucura quando revelou o Mads Mikkelsen. Essa é a segunda vez que você vai enfrentar ele na praia do campo de guerra. O primeiro filme desse ator que eu vi foi dele como vilão do filme 007 Cassino Royale. Aí tem um puta plot twist envolvendo ele no jogo. Não vou falar, gente, vocês têm que jogar essa porra. Essa música vai acabar dando copyright, porra! Será? Aí tem uns elementos na cena aqui que fica what the fuck. Tipo esse brinquedinho que aparece vez ou outra. O personagem dele é muito foda no jogo. No entanto, em 2017 a situação foi bem diferente. Eles passaram praticamente o ano inteiro sem mostrar nenhum trailer, nenhuma novidade do jogo. Mas obviamente isso tinha um motivo. 2017 foi um ano muito agitado para Kojima Productions. Eles finalmente estavam migrando para o escritório novo, que inclusive, perdão o palavrão, hein, galera. Porra, que empresa foda, velho. É um corredor mais lindo que o outro. Eu queria morar nesse lugar, cara. Naturalmente, eles também gastaram muito tempo contratando novas pessoas para a equipe e todas essas burocracias empresariais, né? Enquanto isso, Death Stranding continuou em pré-produção, ou seja, na parte conceitual, testando protótipos, aprendendo a usar a engine e etc. E naquele momento, no final do ano, eles estavam passando para a próxima etapa do desenvolvimento, que era sentir o feeling da gameplay. E no The Game Awards de 2017, eles compensaram a demora com um trailer de 8 minutos, mostrando uma das primeiras cutscenes do jogo, quando o Sam presencia uma obliteração. Primeira obliteração do jogo. Ele é um repatriado, então ele volta à vida. As entidades de extinção, observando tudo. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as Eu só we não know. lembro onde é que fica esse campo que se tornou essa obliteração no Came the jogo. next explosion. Exatamente no primeiro mapa. Eu não lembro o local. Acho que não tem. Se tiver, talvez seja uma área inacessível. Que Death Stranding tem uma história fantástica e um universo rico, todo mundo já sabe, mas Sim. é fato que o jogo não teria 1/3 do impacto se não fosse o elenco pesadíssimo de personagens e seus atores. A gente tem o Troy Baker interpretando o Higgs, que também faz o Joel em The Last of Us, o Booker em BioShock Infinite e, bom, todos os jogos possíveis e imagináveis. Mas não para por aí. A gente sabe que o Kojima é fascinado por filmes, tanto que o sonho dele inicialmente era ser um cineasta. E Death Stranding é um grande reflexo disso, porque a gente tem atores de Hollywood interpretando os personagens. Como a Lia Seydoux, que faz a Fragile, e ela tá no 007, mano. Sim. O próprio Norman Reedus, que faz o Sam, o protagonista do jogo, e é o Daryl do The Walking Dead. A Margaret Qualley, que faz a Mama, a Loki no jogo. E ela tá em Era Uma Vez em Hollywood, A Substância. Tommy Earl Jenkins, que faz o Die Hard, man. Inclusive, ele tá no último filme do Missão Impossível que saiu esse ano. Ah, é? Tem o Gold, né? That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT!
Mas não para por aí não, porque o Kojima também trouxe a atriz Lindsay Wagner, que compartilha o papel da Emily / Bridget junto de outra atriz que é a Emily O'Brien. Sim, isso é confuso, mas eu vou explicar Sim. isso já já. Só que o interessante da não. Emily é que a atriz Lindsay Wagner tem 76 anos. Sim. E uma das vantagens dos games é que certas coisas ficam mais fáceis de serem adaptadas, então eles rejuvenesceram digitalmente a Lindsay Wagner pra ficar com o rosto parecido com a versão dela mais nova, Linda, né? assim se encaixando no papel da Emily. Além dos atores de Hollywood, o Kojima também trouxe produtores, como o próprio Guillermo del Toro, que é o Deadman, e o Nicholas Winding Refn, que é o Hartman. Só que Na tem um verdade- detalhe, no caso do Hartman, Talvez ele fale aqui, na verdade o Guilherme Del Toro ele não atuou, né? Ele prestou sua feição, o seu corpo, mas quem faz é um outro ator. Eu li isso não sei aonde. O Guilherme Del Toro só emprestou a aparência dele. o personagem tem a aparência do Nicholas, que foi escaneado em fotogrametria, e eles trouxeram pro modelo em 3D, porém a voz e as performances dele foram feitas por outro ele ator, fala. que é o Darren Jacobs. E no caso do Deadman, é a aparência do Guillermo del Toro, mas a Exatamente. atuação foi feita pelo Jesse Cordy. Isso acontece porque como eles são produtores e têm seus próprios projetos pra lidar, o Kojima não queria ficar enchendo o saco dos caras e ficar arrastando eles pro estúdio. Então a presença do Guillermo del Toro e do Nicholas no jogo são, como o próprio Kojima diz, uma aparição especial. É quase que uma homenagem porque são amigos muito próximos dele. Algo que o Troy Baker enfatiza é sobre como nesse tipo de projeto é importante ter confiança no próximo, afinal, a atuação funciona da mesma forma que é no cinema, mas tem uma diferença que é o fato de que eles estão numa sala branca, sem nada, vestindo uma roupa de marinheiro do Kiko, então é importante que haja uma sinergia, uma conexão entre as pessoas ali, tanto os atores quanto os produtores, para atingir um resultado natural e crível. E pelos vídeos de bastidores, dá pra ver que era o que de fato acontecia mesmo. A gente vê, por exemplo, uns takes que mostram o Kojima brincando com os atores no set de gravação. É muito estranho, né? Assim, eu fiz teatro e você não tem ali, nesse caso aí, é tudo em captura de movimento. É um cenário que vai ser montado depois no jogo. Você não está vendo a pessoa, você está contracenando com a pessoa, você não está vendo ela com os trajes do personagem, você não vê se tem sangue escorrendo pelo corpo dela, você não sabe como. Tipo, você tem que usar o seu ator, tendo que usar a sua imaginação e seguindo a orientação do diretor, no caso do Hideo Kojima, para poder atuar de forma mais dentro daquela proposta, daquela cena, naquele ambiente que vai ser criado depois. Isso para um ator já deve ser foda, cara. Tendo que assimilar tudo isso. Eles contam que os escritores e o próprio Kojima eram bem atenciosos na hora de contextualizar eles, fazer eles entenderem o que estava acontecendo na história, o que é bem importante pro Death Stranding. Sim, claro. Mostrando que a Kojima Productions é um lugar confortável para os atores trabalharem. Todo mundo ali tá se divertindo, todo mundo ali tá imerso naquele mundo, naquela história e tudo mais. É interessante ver como alguns personagens surgiram. No caso da Margaret Qualley, o Kojima viu um clipe dela atuando em um comercial, que no caso era esse aqui, e ele ficou impressionado e isso aqui levou ele a oferecer o papel da mama pra ela. No caso do Mads Mikkelsen, o Kojima já criou o Cliff pensando nesse papel pra ele, mas quase que isso mudou porque o Nicholas aconselhou ele a escalar o Keanu Reeves pro papel. Mas no fim, o Kojima foi naquilo que ele acreditava e deu o papel pro Mads mesmo. Mas eu acho que a parte mais da hora desse assunto é justamente sobre como O Mads é mais ator que o Keanu Reeves, né? Eu gosto dele também, mas, pô, sem comparação. chegou a esse ponto. Como que o Kojima conseguiu reunir toda essa galera, esses atores famosos de Hollywood dentro do jogo? Para um jogo teoricamente independente, iniciante de uma antiga subsidiária da Konami. É porque o Kojima se tornou muito grande na indústria, cara. Só com isso, cara. Dele. E a resposta está na própria temática do jogo. Conexões. O Kojima já falou que quando ele vai escalar os atores, ele não gosta de terceirizar, ele não gosta de agências, não gosta daquela burocracia de trabalho, não. Ele gosta de conhecer, conversar com a pessoa, ele mesmo, apresentar o projeto, ver se rola um clima legal isso é foda. e as coisas fluem naturalmente. Nicholas Winding Refn e o próprio Del Toro já eram amigos do Kojima e foi isso aqui que levou ele a conhecer o Norman Reedus, já que o Del Toro ligou pro Norman falando, ó, esse cara aqui vai te ligar e pra tudo que ele disser você só aceita e fala assim. Vocês percebem que mesmo nos bastidores parece que... Não, e lembrando que o Kojima, você deve saber já que tentaram lançar ainda na Konami um jogo do Silent Hills e que o Kojima seria o diretor. O Norman Reedus estaria no jogo, também o Guilherme Del Toro também colaboraria com o jogo.
Acabou que só aconteceu esse encontro, esse trabalho em conjunto em Death Stranding. Tudo que envolve a Ai, Konami, pelo amor de Deus. produção do Death Stranding conversa diretamente com o tema do jogo, que são as conexões. As conexões que o Kojima tinha com a Sony permitiram a PlayStation financiar o projeto, mesmo ele sendo ousado. As conexões de amizade, como o Yoji Shinkawa, que se juntou ao Kojima desde o início da nova empreitada para ajudar o Kojima a construir seu estúdio independente. Conexões com os próprios atores. Como é que o Kojima conseguiu botar toda essa galera no jogo? Conexões. Na E3 de 2018, finalmente mostraram o primeiro trailer com gameplay de Death Stranding. Um trailer incrível, Cara, mas que ao mesmo tempo era é confuso. lindo. Pelo menos na época. Já que ninguém entendeu nada do que estava acontecendo, tinham várias cenas que claramente eram gameplay, mas as pessoas se perguntavam se o jogo seria só isso, entre aspas, afinal, os trechos só mostravam um personagem andando pra lá e pra cá, carregando coisa. Talvez o pecado do Death Stranding foi como ele foi vendido, né? Talvez tenha sido isso. Ele não é exatamente um jogo de ação, mas também não é exatamente um jogo SEDEX. Cara, é muito mais que isso. É por isso que há coisas que você precisa realmente de fato conhecer. Por exemplo, um filme. Você só vai conseguir entender quando você for no cinema, quando você assistir uma série. Porque assim, diferentes formas de entretenimento, no geral, eles te causam sensações. E as sensações podem ser das mais variadas. A mesma sensação que eu tenho para Death Stranding não é a mesma que um amigo meu teve, que não gostou do jogo, mas tudo bem. Um filme que sai no cinema, o cara gostou e eu, não gostei quando eu vi, achei, você pode ter sensações boas, satisfatórias de você realmente se sentir entretido com aquela produção, e tem outras que você, você fica... Você começa a pensar em outras coisas da sua vida que você tem que resolver. Eu tenho que levar minha avó na consulta enquanto você está vendo o filme. O filme não te causou nada, sabe? Death Stranding me causou muitas coisas, cara. Por exemplo, eu consegui entrar naquele jogo, entrar naquele mundo. Aquela proposta do Hideo Kojima de fato me pegou. Não foi a mesma coisa com um amigo meu. Então são sensações que vários entretenimentos, séries, filmes, games, enfim, quadrinhos, enfim, que te causam, isso aqui tá incrível, isso aqui tá uma merda, vou parar de ver, sabe? Então o que Death Stranding causou em mim não pode não causar para você e vice-versa. Agora é o quanto você se permite experimentar algo novo, cara. São gostos e tal, por isso que enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? São sensações que um produto como o Death Stranding causa nas pessoas de formas distintas. E o engraçado é que sempre foram os extremos. Tem gente que odiou o jogo, e aí eu considero que essas pessoas de fato não conheceram o Death Stranding para entender a proposta dele. E tem gente que adorou. Enfim. Apesar de ter um trecho que mostrava o Sam pegando uma O fato da... arma, então definitivamente teria combate também. Sim. Mas aqui fica claro que o público definitivamente não estava pronto para Death Stranding ainda. Provável. Ludwig Forssell foi um dos principais responsáveis pela trilha sonora esse cara e toda é a bom, hein? parte de áudio em Death Stranding. Ele que já tinha trabalhado com Kojima Sim. anteriormente em Metal Gear Solid 5, por exemplo, e agora tinha uma missão bem complexa. Ele diz que o Kojima queria algo que fosse sombrio e corajoso. Kojima também entregou a ele a trilha sonora do filme It Follows como referência do caminho que ele queria seguir. As músicas de Death Stranding tinham que ser diferentes, usar sons e instrumentos que soassem desconhecidos, algo com barulhos que fossem inéditos aos ouvidos dos jogadores. Fora a trilha sonora do jogo, que em momentos da modo história, que você está se dirigindo para um bunker novo e começa a tocar uma trilha sonora do Low Roar, incrível, a seleção de músicas que o Kojima licenciou. Tem as trilhas sonoras de fundo, que são momentos que você está num momento de calmaria e de repente você está se aproximando de uma área de mulas, que são ladrões, né? São terroristas, dependendo da classificação. Tem terroristas que te matam, enfim, e tem os fanáticos por mercadorias. Eles sequestram as mercadorias. Aí, você tá adentrando, você é detectado pelos sensores deles, e de repente a música muda por uma guitarra distorcida, sinalizando o perigo que tá vindo para cima do protagonista. Cara, tem muito disso no Death Stranding.
Dizer que é só entrega, aí é gente que realmente não conheceu. Porque o ser humano, eu não sei que porra é essa, cara, que o ser humano ele tem a mania de querer tentar não, quer ter opinião sobre tudo, sendo que não sabe metade do que tá falando, sabe? Ah, esse jogo aí é só entrega. Ai, ele só vai de um ponto A ao ponto B, não tem nada. Porra, pelo amor de Deus, gente. Cara, tem muita gente que é assim, que quer comentar sobre tudo e não sabe nada. Enfim, cara, é ser humano, né? Ludwig disse que no início ele não tinha a mínima ideia do que fazer, então ele simplesmente pegou um cano e saiu batendo com ele um monte de coisa pra ver que tipo de som saía. Caralho. E assim começou uma saga onde Ludwig Forssell, Joe Corlitz, que é outro grande compositor, e outros membros da Sony foram até uma loja Home Depot, que pra quem não sabe, essas lojas são bem famosas nos Estados Unidos e lá eles vendem ferramentas, furadeira Makita, cortador de grama, madeira e outros tipos de equipamentos para você construir ou reformar sua casa e etc. E bom, eles foram em uma loja dessas não com essa finalidade, sim para achar coisas estranhas lá dentro nas quais eles pudessem fazer alguns experimentos sonoros. E dá um liga no que eles fizeram. Eles pegaram um piano e colocaram de costas pro orifício de som uma pequena abertura que expõe as cordas para que ela ficasse na vertical. Eles removeram tudo ao redor desse orifício para que as cordas ficassem ainda mais altas. Em seguida colocaram parafusos e cartas de baralho entre as cordas. Colocaram fita adesiva sobre os amortecedores. Colocaram tijolos no pedal de sustentação e outros tipos de personalizações. Se você colocar um parafuso entre duas cordas, ele não soará mais como um piano, você interrompeu a maneira como o piano funciona, ele soará como um estranho sino torcido. Essa técnica, na verdade, galera, não era algo tão anormal, já que esse conceito é conhecido como prepared piano, ou piano preparado, algo que alguns compositores como John Cage ajudaram a popularizar lá nos anos de 1930. Eles colocavam pregos, garfos de cozinha, até mesmo bolinhas de ping-pong para trazer sons diferentes no piano. Mas apesar da trilha sonora original do Death Stranding já ser incrível por si só, tem um outro aspecto que foi fundamental nesse jogo, que foram as músicas licenciadas, principalmente da banda Low Roar. Tudo começou em 2016, quando Kojima estava na Islândia e ele ouviu o som de Low Roar em uma loja de música. E ele ficou embasbacado com aquilo e queria usar a música deles no trailer do Death Stranding. A Sony entrou em contato com o Ryan Karazia, o criador, compositor e vocalista da banda, e disseram que eles queriam usar a música dele, mas não falaram para qual finalidade no início. Eis que um dia o Ryan tava num jogo do Golden State Warriors e no dia seguinte o celular dele não parava de vibrar com mensagem de tudo que é canto falando que a música dele tava no jogo do Kojima. Logo após isso, o Ryan conheceu o Kojima pessoalmente, eles firmaram uma amizade, uma parceria muito sólida que resultou em várias músicas de todos os álbuns deles até então, sendo tocadas em Death Stranding no jogo final. Inclusive, isso é algo interessante, pois em uma entrevista perguntaram pro Ryan se o sucesso dessa parceria e o fato de muita gente ter conhecido a banda através do Death Stranding tinha prejudicado eles de alguma forma, algo que querendo ou não é bem comum nesse ramo. Mas o Ryan disse que não, de forma alguma, muito pelo contrário. O efeito do Death Stranding foi uma bênção pra banda Low Roar, e ele ficava muito feliz em saber que eram várias de suas músicas que estavam ali no jogo. Diferente de alguns filmes e jogos que utilizam um single de determinado artista, aquela música específica fica famosa, mas o público caga pras outras. Mas nesse caso foi diferente. Todo mundo, sem exceção, que jogou Death Stranding passou vários e vários momentos caminhando ao som das músicas deles. As músicas se tornaram parte crucial do jogo. Não é à toa que após zerar o jogo, muitos se tornaram fãs da banda por consequência. E Death Stranding ajudou a Low Roar a ser conhecida fora da Islândia. E pra você ver, cara, o lance das sensações, cara, que eu falei aqui. O Kojima passando por uma loja de discos na Islândia, tocando Low Roar, que até então era uma banda muito local, muito, sim, não tinha repercussão mundial, cara. Foi depois de Death Stranding que a banda, né, vamos dizer, levou a sua música para outros cantos do mundo. Foi a sensação que o Kojima sentiu quando ouviu Low Roar. Essa música tem que estar no meu projeto. Essa banda tem que estar no meu projeto, porque não tem só uma música, tem várias músicas do Low Roar que você vai destravando no jogo. Cara, o lance das sensações que eu falei, cara, que te causa aborrecimento, causa tédio, causa fascínio, e foi o que aconteceu nesse caso aqui.
Infelizmente, Foi o que aconteceu comigo com Death Stranding. o Ryan faleceu em outubro de 2022 com apenas 40 anos de idade, por culpa de uma pneumonia. Sem a Sim. banda Low Roar, Death Stranding definitivamente não seria o mesmo jogo. E não só os fãs, mas o próprio Kojima sentiu muito essa perda, não só de um grande artista, mas de um grande amigo que ele admirava também. Porra. ですよね、これ。ちょっと開けてみますね。ちょっとロンドンから来たんでね。あ、なんか入ってますね。小島プロダクション様。デスストランディングゴールドマスター承認となりました。Death Stranding foi lançado em 8 de novembro de 2019, desenvolvido por um time de cerca de apenas Galera, antes 80... que eu esqueça, desculpa, conheçam lá o canal Bem das Ideias, nome sensacional, e ó, like no vídeo, beleza? Vai lá prestigiar o trabalho do rapaz que ele tá fazendo um trabalho muito bom nesse vídeo aqui, beleza? Eu vou ver se eu acompanho os outros. 30 pessoas e o lançamento do jogo fez muito barulho. O jogo estampou uma média de 82 no Metacritic, sendo um jogo bem divisivo. Por um lado, muitas pessoas, incluindo eu, amaram Death Stranding, mas tiveram outras pessoas que acharam um jogo chato, tedioso. E isso sem falar naqueles que infelizmente sequer deram uma chance pro jogo por puro preconceito mesmo. Exatamente. Death Stranding ganhou essa fama de ser um walking simulator, ser deck simulator. Sendo bem sincero, eu nem vejo como algo ruim, eu nem enxergo isso como ofensa. Afinal, é a proposta do jogo mesmo. E é inclusive nisso que ele brilha. Se a gente olhar para jogos indies, tem várias obras que tu olha e a gameplay é literalmente baseada em andar. É uma experiência mais contemplativa. Sim. Ou algo parecido. Por exemplo, eu joguei uns meses atrás um jogo que se chama Jussan, que é basicamente um jogo de escalar. A base do negócio é você escalar a montanha do início ao fim. E foi muito divertido. E isso é muito bem aceito nesse público. Mas nos jogos AAA é diferente. Vira e mexe a gente abre o YouTube e vê na aba de... Talvez seja um preconceito com o próprio Kojima. Por fato de ser japonês e ter muita coisa esquisita assim que... Por exemplo, Death Stranding, ele tem muito simbolismo, muita coisa que não faz sentido trazendo para nossa realidade, mas ele tem uma comunicação direta, muito direta com o japonês, por exemplo. E tem pouca coisa que você entende, a gente aqui do Ocidente. Então muita coisa você abstrai, entendendo que é um jogo do Kojima e que tem muita coisa viajada, mas que naquele ambiente, naquele contexto faz sentido, sabe? Eu queria falar aqui umas coisas, por exemplo, mas você tem que jogar Death Stranding, você tem que entender, cara, porque não dá pra explicar aqui Death Stranding, cara. Basicamente, se eu for falar assim superficialmente Death Stranding, é um jogo em que você está colocado num mundo pós-apocalíptico, em que você tem que reunir as pessoas por meio de uma rede. Basicamente isso. Você leva suprimentos para essas pessoas e integram elas na sua rede, para você tentar reconstruir, no caso, a América. Você tentar unir as pessoas que tiveram que viver embaixo da terra. Parece besta, uma coisa já saturada, uma coisa já trabalhada, mas, cara, não é. Infelizmente tem muita gente de mente fechada que não vai conseguir, eu não digo nem só de Death Stranding, mas coisas novas que vão surgindo, sabe? Estão muito acostumados com as mesmas coisas e, enfim, só tenho a lamentar, porque vocês acabam muitas vezes abrindo mão de algo que pode ser divisivo na sua vida, que pode abrir a sua mente. Recomendados um monte de vídeo falando que acabou a criatividade na indústria, que os jogos AAA são todos iguais, exatamente, não existe mais inovação nos games e etc. Mas fato é que é muito difícil inovar nesse ramo AAA porque existe um padrão, existe uma preconcepção de elementos, de coisas que um AAA tem que entregar. E se você fugir minimamente desse padrão, é quase certo que tu vai enfrentar uma resistência por parte do público. E Death Stranding é a prova viva disso. Muitas pessoas clamam por algo diferente, mas quando vem algo diferente, não é bem aceito. Mas essa história não termina aqui. Com o passar dos anos, a gente viu uma tonelada de pessoas que deram uma chance, ou até mesmo uma segunda chance pro Death Stranding. Eu tive que dar uma segunda chance pro Death Stranding. O que aconteceu comigo? Recebi o jogo da Epic Games, que foi liberado de graça. Eu, caralho, Death Stranding de graça? Vou pegar. E aí eu acredito que tenha sido o lançamento do Director's Cut, que saiu em sequência, depois que eles liberaram
a versão base do jogo. Eu acredito que assim, eles liberaram o jogo de graça porque Death Stranding foi um jogo muito divisivo. E aí pra galera, porque vamos combinar, dar R$300 num jogo não tem condição, cara. E muitas vezes o jogo não se paga por ser meia boca. Eu acho que Death Stranding era um jogo digno de R$300, porque você tem que se basear, por exemplo, R$300 não é um jogo barato. Você está pagando por algo que tem que te entreter por muito tempo. Tem que ser um jogo que tenha uma vida útil bem extensa. E eu fui jogar Death Stranding no primeiro momento, eu não gostei, porque eu não joguei direito ele. Eu parei logo no tutorial, no primeiro mapa. Esse aqui não é pra mim não. Aí depois de um tempão, eu acho que quando anunciou Death Stranding 2, esse jogo tá foda, hein? Mas tem um primeiro. Eu tenho um primeiro na biblioteca da Epic Games. Cara, vou jogar de novo. Aí eu separei tudo. Eu vou prestar atenção nessa porra, vou jogar de mente aberta e vou receber esse jogo. E quando aconteceu a conexão, cara, o jogo me pegou. Se tornou um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E que bom, cara, porque por um preconceito meu, por uma falta de habilidade em abrir a minha cabeça, minha mente para uma novidade, eu quase que eu ia perdendo o que veio se tornar um dos melhores jogos que eu já joguei. É foda, cara. Tive que dar uma segunda chance pro jogo. Você não vai conseguir absorver tudo no primeiro instante. Nada, na verdade. Você pega, por exemplo, The Witcher, por exemplo. Eu achei legal no primeiro, mas eu achei foda pra caralho depois de muito tempo jogando ele. Entendendo a história, entendendo os conceitos de itens que você tem que pegar para criar coisas e tal, a história, as histórias secundárias que complementam aquela história daquele mundo. Bicho, então tem que ter paciência com certos tipos de jogos, sabe? E Death Stranding é um deles, talvez o exemplo máximo, cara, de jogo que vai te absorvendo aos pouquinhos, te prendendo a tua atenção, dependendo do quanto você está aberto a receber esse jogo, sabe? Enfim, ainda bem que eu dei uma segunda chance pro Death Stranding, cara. E se apaixonaram pelo jogo. E tiveram vários motivos que contribuíram para isso. Em 2020, a gente viveu um período muito caótico no mundo, uma época de isolamento, que coincidentemente eram muito parecidos com os temas que o jogo abordava. E a mensagem do jogo impactou mais essas pessoas por causa desse contexto que a gente estava vivendo. Tiveram pessoas que se tornaram pais ou mães após Death Stranding e jogaram o jogo vendo o Sam carregando a Lu, toda a conexão com o bebê, se identificaram com isso. E tiveram pessoas que simplesmente deram uma chance, resolveram ver qual era desse jogo sem expectativas, sem frescurinha porque é um jogo de entrega, e perceberam que ali existia um baita jogaço. Eu acredito que a acessibilidade contribuiu muito pra isso, né? Porque Death Stranding, quando lançou, era exclusivo de PlayStation 4 e era um jogo caro, custava ali seus 200, 250 reais, que era o preço de um jogo full price na época, mas depois ele saiu pra outras plataformas. Tem Death Stranding. Hoje tá mais caro, né? Os jogos recém-lançados, né? O poder de compra do brasileiro piorou, né? Cara, eu não dou 300 reais nem 250 num jogo nem fudendo. Não pago isso. Eu sempre espero uma promoção. Por exemplo, a Epic Games, o Red Dead Redemption demorou de baixar o preço. Quando ele baixou para um preço tal, vou pegar. Não vou pegar o jogo no lançamento não. Primeiro que tem o problema de muitos bugs, muitos problemas, e o jogo já sai caro. Não faço mais essa loucura não. E é aquela coisa, é dinheiro, bicho. Tá maluco, cara? E, tipo, um jogo assim, tem jogo que não vale nem metade dele. Enfim, tantos exemplos. Tem Death Stranding no Xbox, tem Death Stranding até no iPhone hoje em dia. O preço foi caindo, se eu não me engano esse jogo já entrou até no Game Pass e etc. Eu acho que toda essa história envolvendo Death Stranding é muito inspiradora, porque se a gente olhar nas entrelinhas, dá pra aprender muita coisa ali. Death Stranding mostra que uma ideia não emplacar logo de cara não necessariamente significa que aquilo é ruim, muito pelo contrário. Isso é verdade. Na verdade, se a gente olhar no próprio nicho de games, por exemplo, quando o Miyazaki lançou Demon's Souls em 2009, o jogo não fez sucesso na época. Internamente esse jogo já era tratado como um fracasso, mas eventualmente o Souls-like foi se popularizando cada vez mais e hoje a From Software é uma das maiores, talvez top 5 empresas de jogos que a gente tem. O Miyazaki é um dos diretores mais renomados e o próprio gênero Souls-like se tornou tão popular que hoje em dia eu
confesso que eu tô até de saco cheio de tanto clone de Souls que a gente vê por aí. A produção de Death Stranding ensina que o mundo pode até tirar seus bens, sua empresa, sua estrutura, suas franquias, mas ninguém pode tirar de você o seu conhecimento, a sua criatividade e menos ainda as suas amizades, as suas conexões. E foram essas conexões que ajudaram o Kojima a estruturar sua nova empresa, começar do zero novamente e trazer Death Stranding pro mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você quiser apoiar o canal e fazer esse projeto continuar andando, considere participar do clube de membros aqui do canal, onde além de me ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e você ajuda a manter esse projeto de pé. É isso, a gente se vê por aí. Bom vídeo do Bem das Ideias. Cara, simplesmente Death Stranding, cara. Você tem que conhecer esse jogo, cara. E galera, deixa o like, compartilha este vídeo. Vão conhecer o canal Bem das Ideias. Vídeo muito bom, enriquecedor sobre os bastidores do primeiro Death Stranding. E até a próxima.